Estamos de volta para continuarmos com os nossos vídeos, Palavra de Sabedoria, falando sobre a idolatria dentro da casa de Deus. São tantas coisas que estamos vendo nesses últimos dias que mexe com o nosso coração. Porque observando bem, as pessoas estão caminhando sem saberem para onde vão. Pois esses líderes não estão procurando mostrar a estas pessoas o verdadeiro caminho da felicidade, da paz, da harmonia com Cristo, o caminho da salvação. Eles não estão preocupados com a salvação de ninguém. A preocupação maior é para o melhor para si. Eles querem cada vez mais, com suas ganâncias, mostrarem uns aos outros que o seu templo, a sua igreja, o seu povo é melhor. Existe uma competição muito grande com relação a templos, a igrejas. Aquele que faz mais milagres, aquele que produz mais maravilhas. E essa competição não é de Deus. Primeiro porque Deus não envia nenhum pregador na unção do seu Espírito para fazer riqueza. E nem tampouco para enriquecer ninguém. Jesus Cristo, quando enviou os seus apóstolos, ele deu claramente uma lição e uma ordenança ali. Ele foi firme, ele disse, olha, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos. Observe, deu ele as ordens para eles evangelizarem e curarem os enfermos, expulsarem os demônios. Mas ele diz, dai de graça. Porque de graça recebestes. Quem é? Me mostre. Se alguém tiver este conhecimento, passe para mim. Me mostre qual é sequer desses líderes que estão no auge, com suas riquezas, muitas delas até sendo apresentadas pela revista americana Forbes, que mostra os mais ricos do mundo. Entre eles também estão os grandes líderes evangélicos. Me mostre um desses que faz algum trabalho gratuitamente. Nenhum deles. É difícil até você encontrá-lo ou encontrá-los pelas ruas, pois eles estão sempre nos seus carros blindados, com os seus seguranças do lado, ou então voando, sobrevoando, com helicópteros ou jatinhos. Então isso mostra claramente que esse evangelho é um evangelho de fraude, de engano, de mentiras, de roubos, de transferências de verbas para os seus bolsos, para suas contas, tanto no Brasil como também fora dele. Observe a natureza do evangelho de Cristo, que não tem nada a ver com esse evangelho que está sendo pronunciado, proclamado, ordenado por esses líderes que praticam esse tipo de iniquidade e ainda preparam outros para fazerem a mesma coisa, dando a eles os resultados de finanças. Eles preparam seus cursos teológicos, suas práticas são ensinadas para que aqueles que são alunos aprendam como dar lucros cada vez mais para eles, que são os líderes. E, por sua vez, estes alunos tornam-se tão práticos e percebem a facilidade de trazerem riquezas, observando estes alunos que as ovelhas são simples e sem conhecimentos. O que é que eles fazem? Criam uma turbulência, uma situação, uma rebeldia, saem dali e abrem um outro negócio. Abrem a sua própria empresa, chamada Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que de igreja não tem mais nada, ela tem simplesmente como uma empresa qualquer. E tem que dar muito lucro. E a vantagem muito grande dessas empresas evangélicas é que elas são isentas de impostos. Então, ganha-se muito mais. E aí vai crescendo cada vez mais o número de gananciosos em busca da facilidade, porque a maioria não querendo trabalhar, ganhar com o suor do seu rosto, como o apóstolo Paulo nos ensina, para não ser pesado a ninguém. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele ensinava, admoestava, ele preparava o povo para o caminho da verdade, mas ele trabalhava.
era um construtor de tendas. Imagine você, era um construtor, trabalhava para se manter. Hoje, muitos que não querem trabalhar, que estão dentro da casa de Deus, conhecendo esta facilidade, esta gama de facilidade, o que é que ele faz? Prepara-se e abre o seu próprio negócio. A teologia está sendo tratada como um curso do Sebrae, onde o Sebrae prepara os empresários para administrarem bem suas empresas. O curso teológico, uma das práticas, um dos ensinos mais fortes, é na área administrativa, administração eclesiástica. É isso. E a técnica de falar e persuadir as pessoas para o que ele bem quiser, ou o que eles bem determinarem. E a finalidade não é ganhar almas para o reino de Deus, não. É trazer estas pessoas para si, e que essas pessoas permaneçam naquele cercado e não saiam para lugar nenhum. Você está entendendo? Isto é o que está acontecendo dentro da casa de Deus. Os falsos mestres estão por toda parte. Eles estão procurando quem possa tragar com as suas palavras, com as suas artimanhas, mostrando os seus benefícios. Cada um mostra o seu benefício da sua maneira. E muitas pessoas estão sendo envolvidas porque acreditam, muitas delas, que o Espírito de Deus está ali tratando com essas pessoas. E eu vou mostrar a você em 1 João capítulo 4, verso 1. Olha o que diz o texto sagrado. Provai os Espíritos. Como provar? Saber se realmente o Espírito vem de Deus. Como é que você procura saber? Como é que você entende, ou pode entender, ou poderá compreender se o Espírito é de Deus ou não? Primeiro, a pessoa que tem o Espírito de Deus procura fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Não mente, não engana, não rouba, não toma, não é fraudulento. Olha o que diz o texto. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Se um pastor, para pregar, ele tem que ganhar, se um pastor, observando que alguém está sendo curado, ele tem que cobrar, se um pastor age destas maneiras, se ele está se enriquecendo fraudulentamente, observe como é que está sendo a riqueza dele. Como é que está também a vida das ovelhas. Se elas também estão acompanhando esta riqueza, se elas também estão crescendo em riqueza, digamos assim. Se a igreja tem um grupo ou todos que estão naquele templo estão também ficando ricos, ou simplesmente o pastor anda de jatinho e você anda de jumentinho. Então observe esses detalhes importantes e analise, que a Bíblia manda analisar. Provai e vede se o Espírito vem de Deus. É importante isso. Jesus Cristo mandou fazer tudo de graça. Se alguém cobra, então o Espírito do homem está no comando. O Espírito do homem está agindo. O Espírito do homem está fazendo o que o homem quer. Fraudar, roubar, tomar do povo. É isto que o povo está fazendo. Este povo que faz, na verdade, este evangelismo drástico, este evangelismo que não prepara a igreja para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve, Cristo vai voltar. E como vai estar, neste momento do seu retorno, a igreja que Ele tanto ama? A igreja que Deus sempre amou, bem antes dela ter nascido. Pela sua onisciência, pela sua onipresença, onipotência. Deus sabia o que estaria acontecendo nos últimos dias. Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. E Ele vai voltar para buscar este povo, lavado e remido pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E como é que Ele vai encontrar esse povo? Enganado, roubado. Esse povo que, espiritualmente falando, na sua maioria, está doente. Porque os líderes não ensinam à igreja o verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento. O evangelho do reconhecimento próprio de que é pecador e de que precisa estar com Deus diuturnamente, buscá-lo a fim de encontrá-lo para não perder a sua salvação. Quem está falando mais em salvação verdadeiramente? Não, é difícil.
Quem é que está preparando a igreja para o retorno de Cristo? Para o arrebatamento da igreja? Para o encontro nos ares com o Senhor dos Senhores? Ninguém está preocupado com isso. Eles estão preocupados com riquezas, com bonanças, com maravilhas, com vidas de maneiras ilícitas. Hotéis de luxos, carros de luxos, iates. É isso que eles estão preocupados. Porque para eles, a vinda de Cristo, para muitos deles, ou para a maioria, não é mais verdade. É uma invenção. É uma história de carochinha. Muitos deles não acreditam mais nisso. E por não acreditarem, por que eles vão falar? O céu para muitos deles é aqui na terra. É isto que está acontecendo. Cuidado, verifique realmente se esses espíritos provêm de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e voltaremos com o terceiro vídeo para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo. Fique com Deus.